Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo transmitida ao vivo. Queria cumprimentar os servidores da casa, o público presente, o público que nos acompanha via Facebook. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 15 de julho de 2025. Ata da 23ª reunião ordinária do primeiro exercício da 15ª legislatura em 15 de julho de 2025. Aos 15 dias do mês de julho de 2025, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 23ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Alessandra Zanelato Tavares, Carlos Alexandre Voss, Jaime Gutz, Jonas Demarque, Maurício Scheller Júnior, Osni Jochen, Rosane Nunes de Souza, Vanderlei Ferreira e Walter Cives. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente, Maurício Scheller Júnior, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 1º de julho de 2025, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Em seguida, passamos às indicações verbais. O vereador Vanderlei solicita ao setor de obras do Poder Executivo a colocação de tubos na localidade da Serrinha, na travessa com o Ribeirão do Tigre, bem como o alargamento da via naquele trecho. Dando sequência, o presidente dispõe em segunda votação o projeto de lei número 016 de 2025, que altera a lei número 940 de 2006, que trata da reestruturação e dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Atalanta. O projeto é aprovado com o seguinte resultado: 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Ato contínuo, o presidente solicitou à secretária a leitura do projeto de lei número 019 de 2025, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela lei número 1437 de 2015. O projeto entra em discussão, não havendo nada a discutir, passa para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre e concedeu a palavra ao atleta Bruno Becker. Após, fizeram uso da palavra, seguindo a ordem de inscrição, os vereadores Vanderlei, Osni e Carlos Alexandre. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 5 de agosto de 2025. E às 19h40, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e vereadores. Demais detalhes dessa reunião constam no vídeo disponibilizado na página do Facebook da Câmara. Coloco em discussão a ata, em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Dou a ata como aprovada. Correspondência. Ofício número 519 de 2025, Florianópolis, 17 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me do presente para acusar o recebimento da moção número 004 de 2025, datada de 24 de junho do corrente. Oportunidade em que encaminho manifestação da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina acerca do assunto. Despacho. Acolho as manifestações dos excelentíssimos senhores diretores da Acadepol e da Gestão de Pessoas, determinando que sejam juntadas no presente processo, destacando ainda que no dia de ontem, durante a solenidade de formatura dos novos delegados de polícia e psicólogos policiais, o excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo anunciou a autorização para a realização de concursos públicos para os cargos de agente e escrivão de Polícia Civil, no total de 300 vagas. Florianópolis, 16 de julho de 2025, Ulisses Gabriel, delegado-geral da Polícia Civil.
Ofício número 392 de 2025, Atalanta, 24 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor Maurício Scheller Júnior, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 11 de 2025, realizado pelo vereador Vanderlei Ferreira, encaminha-se em anexo cópia do projeto da cobertura da quadra da Praça do Progresso. Esclarece-se que o valor destinado à obra, por meio de emenda parlamentar, foi de R$ 200 mil, não havendo contrapartida financeira por parte do município. Contudo, informa-se que o custo estimado para a execução integral do projeto é de R$ 403.609,32, valor significativamente superior ao montante repassado por meio da referida emenda. Ressalta-se, por fim, que o engenheiro da AMAV, responsável pelo projeto, encontra-se à disposição desta Casa Legislativa para prestar quaisquer esclarecimentos técnicos que se fizerem necessários. Renovam-se, assim, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Cláudio Volney Sens, prefeito municipal. Indicações escritas. Indicação número 037 de 2025. O vereador da bancada do Partido Liberal, PL, que apresente e subscreve, no uso regular de sua função legislativa auxiliar, consoante lhe faculta o artigo 166 do Regimento Interno, propõe que se digne a mesa diretora enviar ofício ao Poder Executivo, indicando que o senhor prefeito determine ao setor de saúde para que forneça gratuitamente aos pacientes com diabetes tipo 1, residentes no município de Atalanta, o sensor de monitoramento contínuo de glicose, assim como insumos necessários ao seu funcionamento. Justificativa. Sabe-se que o diabetes tipo 1 trata-se de uma doença crônica quando o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, responsável pela produção de insulina, ocasionando deficiência no controle da glicose, com a elevação acentuada dos níveis de açúcar no sangue. O tratamento geralmente se dá pelo uso de insulina, controle da dieta, exercícios físicos e o monitoramento regular da glicemia, permitindo-se que o paciente evite complicações graves, como doenças cardiovasculares, problemas renais, danos nos olhos e nervos. Por outro lado, a prevenção se torna essencial, a bem da saúde do paciente, impondo-se controle sistemático para se evitar ou retardar o aparecimento das complicações mencionadas. Da mesma forma, recomposição da insulina é essencial para substituir a quantidade de insulina que o corpo não produz, ajustando-se e equilibrando a quantidade no sentido de se atender à necessidade do controle desejado, visto que a insulina é um hormônio produzido no pâncreas que desempenha um papel crucial no controle dos níveis de glicose no sangue, glicemia. Ainda que, visto a insulina ser essencial para o funcionamento adequado do corpo e que sua falta ou má utilização pode levar ao diabetes, uma doença crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, por se tratar de saúde pública, faz-se necessário que o município atue em caráter preventivo, evitando-se o agravamento do quadro patológico. Além disto, mostra-se essencial que o benefício seja concedido mediante comprovação, por laudo médico e ou exames laboratoriais, da necessidade do uso contínuo do aparelho, bem como a apresentação de documento que comprove o diagnóstico do diabetes tipo 1 dos pacientes que fazem tratamento contínuo da doença, podendo o Poder Executivo Municipal regulamentar por lei ou por decreto, no que couber, para definir os critérios específicos de distribuição, acompanhamento dos pacientes beneficiados e formas de controle do uso. Desta forma, conforme disposições previstas no artigo 166 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após dada ciência aos demais vereadores em plenário desta Casa Legislativa,
requer-se que a presente indicação seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal, viabilizando-se o atendimento ao pleito à luz da justificativa exposta. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2025, vereador Maurício Scheller Júnior. Indicação número 038 de 2025. O vereador da bancada do Partido Liberal, PL, que apresente e subscreve, no uso regular de sua função legislativa auxiliar, consoante lhe faculta o artigo 166 do Regimento Interno, propõe que se digne a mesa diretora enviar ofício ao Poder Executivo, indicando que o senhor prefeito determine ao setor competente a construção de passarelas na ponte localizada na Rua São José, Centro, Atalanta, próximo à borracharia do Jabiraca. Justificativa. A construção de passarelas em pontes tem por objetivo proporcionar um espaço aos transeuntes, pedestres e ciclistas, proporcionando segurança e separação do trânsito de veículos, além de aprimorar a acessibilidade em áreas urbanas. Da mesma forma, essas estruturas podem ser construídas de diversas formas, geralmente nas laterais da ponte ou de forma independente se a ponte for estreita, levando-se em consideração fatores como acessibilidade, resistência, durabilidade, segurança, estética e custo. Salienta-se que a referida ponte, no estado em que se encontra, coloca em risco pedestres e ciclistas, que por ali transitam, visto que, muitas vezes, os transeuntes não têm alternativas, senão compartilhar a passagem com veículos, notadamente em dias de chuva e à noite, quando a visibilidade é reduzida. Com a construção de passarelas, o risco de acidentes é reduzido, pois que a travessia se torna mais acessível, especialmente quando se trata de cadeirantes e idosos. Além disso, em face do estado precário das proteções, não se pode esquecer da sinalização, como placas de advertência, que servem de orientação, além da colocação de corrimãos, os quais servem de apoio e sustentação às pessoas que têm mobilidade reduzida. Desta forma, conforme disposições previstas no artigo 166 do Regimento Interno, após dada ciência aos demais vereadores em plenário desta Casa Legislativa, requer-se que a presente indicação seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para a viabilização do atendimento ao pleito à luz da justificativa exposta. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2025, vereador Vanderlei Ferreira. Indicações verbais. Eu pergunto a cada vereador. Vereador Jaime? Não. Vereador Walter? Não. Vereador Osni? Não. Vereador Jonas? Sim. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o nosso presidente, meus colegas vereadores, os funcionários da casa e todas as pessoas que estão nos assistindo aqui nas redes sociais. Como a gente sabe, tem esse programa Estrada Boa Rural, né? Eu queria fazer uma indicação, não sei se o Executivo já definiu onde é que vai ser feito esse asfalto, mas queria fazer uma indicação para a comunidade de Dona Luísa. Como a gente sabe, está saindo pelo Ribeirão Matilde, mas sempre teve uma promessa, tanto a vereadora Rosana como o vereador Alexandre, o Jaime também sabia que, como saiu pelo Ribeirão, tinha promessa pela Dona Luísa também, né? Então, bom que saiu e que saiu do papel, né? Mas fica uma indicação, como tem esse programa Estrada Boa Rural, daí o pessoal lá da comunidade pergunta, será que já definido? Será que a Dona Luísa vai ser contemplada? Então, até pediria para o prefeito para estar, de repente, vindo na Câmara, explicando como é que funciona esse plano, esse programa, e se Dona Luísa vai ser contemplado com asfalto também, com uma parte, ao menos, né? Então, essa é a minha indicação. Né? Obrigado, vereador Jonas. Vereador Carlos? Não. Vereador Alessandra? Não. Vereadora Rosane? Não. Vereador Vanderlei? Sim. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, quem nos assiste aqui, os funcionários da casa e quem nos acompanha pelo Facebook. Senhor presidente, eu pediria que o Executivo olhasse em direção ao Alto Dona Luísa. As árvores estão bem arcadas dentro da via.
sendo que dias tem galhos quebrados na via, tem dias que tem cipó pendurado, logo o motoqueiro irá ao chão, poderemos ter um caso mais grave. Então, assim, notoriamente, que sempre passa alguém da prefeitura ali, que, né, se por gentileza entrasse em contato com o dono, ou ela mesma fizesse a poda dessas árvores, era muito bom. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vanderlei. Ordem do dia. Projeto de lei número 019 de 2025, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação. Coloco o projeto de lei número 019 de 2025 em segunda votação e pergunto a cada vereador. Vereador Vanderlei? Aprovo. Vereadora Rosane? A favor. Vereadora Alessandra? A favor. Vereador Carlos? A favor. Vereador Jonas? A favor. Vereador Osni? A favor. Vereador Walter? A favor. Vereador Jaime? Dou como aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 019 de 2025. Sim. Projeto de lei complementar número 002 de 2025. Mensagem legislativa do projeto de lei complementar número 002 de 2025. Excelentíssimo presidente, serve-se do presente para submeter a esta Casa Legislativa o incluso projeto de lei complementar que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, regulariza a Atalanta 2025. Justificativa. A proposta visa oferecer aos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, a oportunidade de regularizar suas pendências junto à Fazenda Pública Municipal, relativas a tributos e demais receitas vencidas até 31 de dezembro de 2024. O REFIS possibilitará a quitação ou parcelamento dos débitos em condições especiais, com descontos significativos sobre juros e multas, conforme prazos e percentuais definidos na norma. Além de estimular o adimplemento voluntário por parte dos devedores, o programa busca incrementar a arrecadação municipal, garantir maior eficiência na gestão da dívida ativa e evitar a perda de receitas por prescrição. Trata-se, portanto, de medida de justiça fiscal, ao oferecer tratamento favorecido àqueles que desejam se regularizar e, ao mesmo tempo, instrumento de reforço à saúde financeira do município. Destaca-se ainda que o último REFIS municipal foi instituído em 2021, por meio das leis complementares número 041 e 042, o que evidencia a pertinência de nova edição do programa, passados mais de 3 anos. O projeto também disciplina de forma clara os critérios de adesão, consolidação dos débitos, modalidades de parcelamento, hipóteses de exclusão do programa e demais aspectos legais, assegurando segurança jurídica ao município e aos optantes. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação da presente proposição legislativa, certos de contarmos com o compromisso dos nobres vereadores, com as finanças públicas e o interesse coletivo. Renovo, por fim, os votos de elevada estima e consideração. Atalanta, 7 de julho de 2025, Cláudio Volney Sens, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 002 de 2025. Institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, e dá outras providências. O prefeito do município de Atalanta, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, regulariza a Atalanta 2025, destinado a promover a regularização de créditos tributários e não tributários do município de Atalanta, relativos a impostos, taxas, contribuições de melhoria e demais receitas, com vencimento até 31 de dezembro de 2024, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento do imposto declarado. Parágrafo único. O REFIS será administrado pela Secretaria de Administração do município por meio do Departamento de Tributos. Artigo 2º. O ingresso no REFIS dar-se-á por
opção do sujeito passivo, que fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais, a que se refere o artigo 1º desta lei complementar. Parágrafo 1º. A opção poderá ser formalizada até 10 de setembro de 2025, podendo tal prazo ser prorrogado por até 30 dias, mediante decreto, caso o Departamento de Tributos entenda necessário para atender a demanda ou para atingir todos os interessados. Parágrafo 2º. O sujeito passivo deverá, por ocasião da opção, relacionar todos os débitos tributários ainda não confessados ou formalmente autuados. Parágrafo 3º. Os débitos existentes em nome do optante, bem como aqueles relacionados na opção, serão consolidados, tendo por base a data do pedido de ingresso no refis. Parágrafo 4º. A consolidação abrangerá todos os tributos lançados ou denunciados espontaneamente pelo optante, inclusive os acréscimos legais relativos à multa, juros, moratórios, correção monetária e demais encargos previstos na legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Os parcelamentos em curso e os débitos inscritos em dívida ativa, qualquer que seja a fase de cobrança. Parágrafo 5º. Para fins de consolidação e pagamento dos débitos apurados, o optante deverá se enquadrar nas seguintes opções de pagamento/parcelamento. 1. Em parcela única, com pagamento até 10 de setembro de 2025, com desconto de 90% de juros e multas. 2. De 2 a 4 parcelas, com o primeiro pagamento até 10 de setembro de 2025 e as demais parcelas no mesmo dia da data do vencimento da primeira parcela nos meses subsequentes, exceto se recaírem em sábados, domingos e feriados, hipótese em que o vencimento será no primeiro dia útil seguinte, com desconto de 70% de juros e multas. 3. De 5 a 12 parcelas, com primeiro pagamento até 10 de setembro de 2025, e as demais parcelas no mesmo dia da data do vencimento da primeira parcela nos meses subsequentes, exceto se recaírem em sábados, domingos e feriados, hipótese em que o vencimento será no primeiro dia útil seguinte, com desconto de 50% de juros e multas. Parágrafo 6º. Quando da opção pelo parcelamento, o valor mínimo de cada parcela corresponderá a R$ 100. Parágrafo 7º. As parcelas serão em valores fixos, exceto para o parcelamento em 12 vezes, hipótese em que as parcelas sofrerão o reajuste da correção monetária no exercício seguinte. Artigo 3º. A opção pelo refis sujeita o optante a 1. Confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados. 2. Expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos incluídos no pedido por opção do contribuinte. 3. Serão suspensas as execuções já ajuizadas, enquanto perdurar o parcelamento dos optantes do refis de que trata esta lei complementar, salvo nos casos da inadimplência de 2 parcelas, consecutivas ou alternadas, ou da última parcela do acordo. Nesses casos, a execução prosseguirá quanto aos valores vencidos, com o vencimento antecipado das parcelas vincendas, e a perda dos descontos de juros e multa previstos no parágrafo 5º do artigo 2º desta lei complementar. 4. Fica vedado o desconto previsto no parágrafo 5º do artigo 2º desta lei complementar para infrações e débitos decorrentes de dolo, fraude ou simulação. Artigo 4º. Na opção pelo refis, os créditos já parcelados serão consolidados pelo valor restante. Artigo 5º. O sujeito passivo, optante pelo refis, será dele excluído nas seguintes hipóteses. 1.
inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei complementar. 2. Prática de qualquer procedimento tendente a ocultar operações ou prestações tributáveis. 3. Na ocorrência de inadimplemento de qualquer parcela. Parágrafo único. Parágrafo 1º. A exclusão do refis implicará a imediata exigibilidade da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época dos respectivos fatos geradores. Parágrafo 2º. Caberá recurso à Secretaria de Administração contra a decisão que excluir o optante do refis. Artigo 6º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação no DOM, conforme o disposto no artigo 3º da Lei nº 1095, de 2009. Atalanta, 7 de julho de 2025. Coloco o projeto de lei complementar número 002 de 2025 em discussão. Coloco o projeto de lei complementar número 002 de 2025 em votação nas comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Osni a favor, vereadora Rosane a favor, vereador Carlos a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereadora Rosane a favor, vereador Vanderlei a favor, vereador Walter a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei complementar número 002 de 2025 em primeira votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Jaime? A favor. Vereador Walter? A favor. Vereador Osni? A favor. Vereador Jonas? A favor. Vereador Carlos? A favor. Vereadora Alessandra? A favor. Vereadora Rosane? A favor. Vereador Vanderlei? A favor. Dou como aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei complementar número 002 de 2025. Projeto de lei número 021 de 2025. Mensagem legislativa do projeto de lei número 021 de 2025. Atalanta, 28 de julho de 2025. Senhor Presidente, serve-se do presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 021 de 2025, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo a adequação do orçamento vigente em função das ações realizadas pela Prefeitura Municipal,
visando a aplicações diretas no que tange a despesas do Gabinete do Prefeito e Vice, Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, Secretaria de Transporte e Obras e Fundo Municipal de Saúde, objetivando adequar o orçamento vigente para diversas ações dos serviços da administração municipal, em função de possíveis convênios e respectivas contrapartidas com o governo federal e governo do Estado de Santa Catarina. Assim, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei em regime de urgência, em função dos prazos exíguos, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Volney Sens, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 021 de 2025. Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir suplementações na importância de R$ 4.550.000, destinados a reforçar as seguintes dotações do orçamento do município para o corrente exercício. 0200, Gabinete do Prefeito e Vice. 04.122, final 2, manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice. 44,90, final 80, aplicações diretas, R$ 200.000. 0400, Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Econômico. 20.606, final 12, mecanização agrícola. 44,90, final 24, aplicações diretas, R$ 700.000. 0500, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte. 27.812, final 4, construção e reformas de dependências esportivas. 44,90, final 134, aplicações diretas, R$ 100.000. 12.361, final 15, manutenção do ensino fundamental. 44,90, final 133, aplicações diretas, R$ 65.000. 12.361, final 18, manutenção do transporte escolar. 44,90, final 22, aplicações diretas, R$ 800.000. 12.365, final 16, manutenção da educação infantil. 44,90, final 133, aplicações diretas, R$ 35.000. 12.392, final 25, promoção da cultura e tradições locais. 33,50, final 22, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, R$ 200.000. 0600, Secretaria de Transporte e Obras. 15.451, final 5, pavimentação urbana. 44,90, final 134, aplicações diretas, R$ 200.000. 44,90, final 24, aplicações diretas, R$ 400.000. 0900, Fundo Municipal de Saúde. 10.301, final 36, manutenção dos serviços de saúde. 31,90, final 77, aplicações diretas, R$ 1.500.000. 33,90, final 77, aplicações diretas, R$ 100.000. 33,90, final 127, aplicações diretas, R$ 100.000. 44,90, final 119, aplicações diretas, R$ 150.000. Artigo 2º. Será suplementado por meio de decreto, somente a importância ou, quando esta for necessária, na dotação do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Os créditos abertos por esta lei correrão por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 1.500, final 80, recursos ordinários, no valor de R$ 200.000. Por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 1.700, final 24, transferências de convênios, outros, no valor de R$ 555.000. Por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recurso 1.700, final 134, transferências de convênios, Estado, outros, no valor de R$ 150.000.
por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recurso 1.571, final 133, transferências de convênios Estado Educação, no valor de R$ 100.000. Por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recurso 1.570, final 22, transferências de convênios Educação, no valor de R$ 1 milhão. Por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recurso 1.700, final 77, transferências de emendas de bancada de parlamentares de Santa Catarina, no valor de R$ 1.600.000. Por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recurso 1.600, final 127, transferências de recursos MAC, União, no valor de R$ 100.000. Por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recurso 1.632, final 119, transferências de convênios Saúde Estado, no valor de R$ 150.000. E por conta das anulações das seguintes dotações do orçamento do corrente exercício. 0400, Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Econômico. 20.606, final 13, realização de promoções e eventos agrícolas. 33,90, final 134, aplicações diretas, R$ 50.000. 0500, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte. 27.812, final 4, construção e reformas de dependências esportivas. 44,90, final 24, aplicações diretas, R$ 50.000. 0600, Secretaria de Transporte e Obras. 15.451, final 7, implantação urbanística. 44,90, final 24, aplicações diretas, R$ 100.000. 26.782, final 9, construção e reparos de pontes e pontilhões. 44,90, final 24, aplicações diretas, R$ 25.000. 26.782, final 27, manutenção do setor rodoviário. 33,90, final 24, aplicações diretas, R$ 150.000. 44,90, final 24, aplicações diretas, R$ 120.000. 44,90, final 134, aplicações diretas, R$ 100.000. 1100, Fundo Municipal de Saneamento Básico. 17.512, final 49, manutenção do saneamento básico. 44,90, final 24, aplicações diretas, R$ 100.000. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, de 2009. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Atalanta, 28 de julho de 2025. Coloco o projeto de lei número 021, de 2025, em discussão. Coloco o projeto de lei número 021, de 2025, em votação nas comissões.
Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereador Vanderlei a favor, vereador Jaime a favor, vereadora Rosane a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Carlos a favor, vereador Alessandra a favor, vereador Jaime a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Alessandra a favor, vereador Walter a favor, vereador Jonas a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Osni a favor, vereadora Rosane a favor, vereador Carlos a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereadora Rosane a favor, vereador Vanderlei a favor, vereador Walter a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei número 021 de 2025 em primeira votação. E pergunta a cada vereador. Vereador Vanderlei. A favor. Vereadora Rosane. Eu posso só fazer uma pergunta, uma ressalva aqui. Eu queria sugerir que quando tivesse uma outra votação de orçamentos e que viesse alguém aqui representando, né, esse departamento para a gente só saber alguma dúvida, por exemplo. Eu fico em dúvida, claro, provei, vou aprovar, transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, são R$200 mil. Eu acho que a gente devia saber quais são essas instituições, né? É um esclarecimento, então a gente queria, assim, um esclarecimento um pouquinho maior, quando viesse um outro projeto desse tipo, para a gente aprovar ou não, que viesse alguém da prefeitura aqui, a gente pode conversar antes, ali, só para esclarecer a gente, para a gente saber exatamente o que a gente está aprovando ou não, certo? Então, sou a favor. Vereadora Alessandra. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereador Jonas. A favor. Vereador Osni. A favor. Vereador Walter. A favor. Vereador Jaime. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 021 de 2025. Projeto de resolução número 001 de 2025. Mensagem do projeto de resolução número 001 de 2025. Origem, Poder Legislativo, proponente, mesa diretora. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores do município de Atalanta, nos termos do artigo 12, inciso 11 e artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, concomitantemente disposição do artigo 148 caput, artigo 158, inciso 4 e artigo 159, todos do Regimento Interno, vem submeter à deliberação desta Casa o projeto de resolução número 001 de 2025, que autoriza a participação de vereadores e servidor da Câmara no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizado no período de 26 a 29 de agosto de 2025, em Brasília, Distrito Federal, e da outras providências. Justificativa. O projeto de resolução em comento tem por objetivo autorizar a participação dos vereadores Maurício Scheller Júnior, Vanderlei Ferreira, Jonas Demarque, Jaime Gutz e Osni Jochen, assim como do servidor Max Franklin Shelter, no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, a realizar-se no período de 26 a 29 de agosto de 2025, na cidade de Brasília, Distrito Federal. Da mesma forma, a proposição que ora se apresenta permite que vereadores e servidores da Casa participem de palestras com variados assuntos voltados à qualificação e aprimoramento das atividades legislativas e parlamentares, conhecendo procedimentos de gestão, contas públicas e assuntos tributários de interesse da municipalidade. Além disto, proporciona conhecimento aos parlamentares e servidores sobre temas de abordagem política, comunicação e atuação legislativa de impacto, contribuição das redes sociais, os efeitos da inteligência artificial na atuação legislativa, organização social e os desafios de gestão no século XXI. Para o servidor, contador da Câmara, contribuirá para a gestão dos serviços lançamentos contábeis e análises de balancetes, o papel do contador público na prevenção de crimes contra a administração, dentro da perspectiva de publicidade e acesso às informações dos atos dos poderes constituídos no município, perante a população,
Para tanto, submete-se o projeto de resolução em epígrafe à deliberação desta Casa. Câmara Municipal de Atalanta, 5 de agosto de 2025, mesa diretora. Projeto de resolução número 001 de 2025. Autoriza a participação de vereadores e servidor da Câmara no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, a ser realizado no período de 26 a 29 de agosto de 2025, em Brasília, Distrito Federal, e da outras providências. A Câmara Municipal de Atalanta decreta e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a participação dos vereadores Maurício Scheller Júnior, Vanderlei Ferreira, Jonas Demarque, Jaime Gutz e Osni Jochen, assim como do servidor Max Franklin Shelter, no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, a realizar-se no período de 26 a 29 de agosto de 2025, na cidade de Brasília, Distrito Federal, tendo por objetivo a participação em palestras que abordam diferentes assuntos voltados à qualificação e aprimoramento das atividades legislativas e parlamentares, conforme prospecto anexo, parte integrante da presente resolução. Artigo 2º. Para cobrir os gastos relacionados à participação dos vereadores e do servidor da Câmara de Vereadores de Atalanta, no evento mencionado, assim disposto no artigo 1º da presente resolução, será adotado o sistema de diárias, com pagamento de passagens e ou ressarcimento de despesas com combustível e desgaste de veículo, no que se refere aos deslocamentos a serem efetuados, se assim for o caso, nos termos da legislação aplicável. Artigo 3º. Os participantes do evento de que trata o artigo 1º deverão, após o retorno, apresentar relatórios circunstanciados sobre as palestras realizadas e os temas abordados, em plenário ou por escrito, para que constem dos anais da Câmara de Vereadores. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de julho de 2025. Câmara Municipal de Atalanta, 5 de agosto de 2025. Mesa diretora. Coloco o projeto de resolução número 001 de 2025 em discussão. Coloco o projeto de resolução número 001 de 2025 em votação nas comissões. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereador Vanderlei a favor, vereador Jaime a favor, vereadora Rosane a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereadora Rosane a favor, vereador Vanderlei a favor, vereador Walter a favor. Dou como aprovado nessa comissão.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Osni a favor, vereadora Rosane a favor, vereador Carlos a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de resolução número 001 de 2025 em votação única e pergunta a cada vereador. Vereador Vanderlei. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereadora Alessandra. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereador Jonas. A favor. Vereador Osni. A favor. Vereador Walter. A favor. Vereador Jaime. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em votação única o projeto de resolução número 001 de 2025. Moção número 006 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina. Moção número 006 de 2025. Os vereadores abaixo subscritos, com assento na Igreja Casa Legislativa do município de Atalanta, pertencentes às bancadas do PL e do MDB, no exercício de suas atribuições regimentais, vem requerer que, após ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, seja encaminhado por esta Casa Legislativa cópia da presente moção de apelo ao diretor-presidente da CASAM, senhor Edson Moritz, e ao responsável pelos serviços de fornecimento de água no município de Atalanta, para que seja viabilizado o ressarcimento dos valores pagos pelos munícipes de Atalanta, correspondente aos períodos em que o fornecimento de água não atende aos padrões de potabilidade para consumo, sequer servindo aos afazeres domésticos por ser imprópria a limpezas. Justificativa. Considerando que, mesmo diante das adversidades, é digno de reconhecimento o empenho da CASAM no atendimento dos serviços de fornecimento de água no estado de Santa Catarina e no município de Atalanta, oferecendo diversos canais de atendimento à população. Considerando que, por vezes, os munícipes de Atalanta se deparam com o fornecimento de água imprópria para o consumo, inclusive não servindo aos serviços domésticos, em razão de sua coloração, deve ser, né, barrenta, seja pela incidência de chuvas, pelo uso de produtos em seu tratamento, ou ainda por contaminação física advinda de substâncias sedimentadas, não atendendo os padrões de potabilidade. Considerando que, nestas ocasiões, embora o consumo seja impróprio, a população arca com os custos sem que haja a prestação do serviço adequado, sendo este um serviço público essencial a bem de se garantir o acesso à água de qualidade, ao direito à vida, à saúde e à dignidade humana. Considerando que, embora os valores sejam pequenos, a renda média da população de Atalanta é baixa, impondo-se que o poder público preste um serviço contínuo e de qualidade, garantindo qualidade de vida e bem-estar dos seus munícipes. Considerando que já ocorrem reclamações, contudo, mesmo com a boa recepção, o retorno não foi efetivado, mantendo-se a cobrança indevida e a ausência de posicionamento para sanar as impropriedades detectadas. Os vereadores que integram a Câmara Municipal de Atalanta, nos termos do artigo 167 do Regimento Interno, apelam para que a CASAM, por seus órgãos diretivos e agências de atendimentos locais, promovam os serviços de fornecimento de água de forma contínua e com qualidade, bem como efetue o ressarcimento mediante descontos nas faturas dos valores pagos pelos munícipes usuários, correspondente aos períodos em que a água fornecida não atende aos padrões de potabilidade, sequer podendo ser utilizada para outros afazeres domésticos, sendo medida imprescindível a continuidade e qualidade dos serviços prestados ao município de Atalanta. Sala das Sessões, Atalanta, 5 de agosto de 2025. Coloco a moção número 006 de 2025 em discussão. Vereador Carlos. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras. Ô, Vanderlei, esse poço artesiano é perto da sua casa lá, né? E pelo que eu ouvi falar, é uma água bem pura, potável, né?
E por que mesmo assim tem que botar uma cloração de cloro nessa água? Não sabe por quê? Porque eu já vi muita reclamação de gente lavando roupa, acaba danificando a roupa inteira, né? Eu não tive a oportunidade de falar com o pessoal da Casan, mas algumas pessoas já me questionaram isso, né? Então, tu sabe alguma coisa? O porquê que tem que fazer essa cloração? E por que talvez, quando dá muita chuva também, a gente sabe que dá um pouco de acesso de água suja também? Nobre vereador, obrigado por ceder, eu até responder o amigo. Eu tenho um poço furado a 56 metros na minha comunidade, na minha casa, a qual a água sai limpa, igual essa. É ocupada para tudo. Eu não entendo como é que um poço furado a mais de 180, né, captando mais de 30 mil litros de água hora, né, que ele ficou vazando 24 horas, jogando 33 mil litros, se eu não me engano, né, 24 horas a água limpa, transparente. A única coisa que aquela água tem um pouco mais é de ferro, mas de restante ela sai própria a consumo. Daí ela vai até a estação para ser tratada, diga-se, né, de forma correta, pensa-se que seja assim, né, mas ela tem dias que não tem condições nem de lavar o chão de um piso branco. Então, assim, não é hoje aqui a gente querer reclamar. Isso é que nem falasse. Quantas pessoas veio até mim reclamar? Até o que eu fui no encontro de vereadores, se eu não me engano, em Aurora, a qual a gente conversou sobre isso. Não vai ser essa moção única aqui. Lembrando a Casan que vai ser mais municípios irão fazer. Porque, assim, não é justo tu pagar por uma água imprópria, ela vai, além da tua torneira, ela vai sujar a tua caixa d'água, às vezes é de 500 mil ou até mais. Daí a pessoa tem que esvaziar, limpar a sua caixa. E quem vai pagar esses honorários? Vai sair do bolso do povo sempre? Sempre o povo pagando? Sempre o povo tendo que arcar com as custas que o poder público não funciona? Está mais que na hora da Casan. Sujou, naquele dia se ressarce a água para o povo. Ele sabe quanto que cada um gasta por dia. Né? Então, assim, nós não podemos reclamar, como eu falei, nós temos um poço furado na nossa propriedade. Mas e quem não tem? E quem não tem condições? Nós, graças a Deus, a gente tem um pouco, mas e quem não tem condições de pagar? Vai pagar o excessivo de graça? E a Casan toda a vida levando só o bônus, está na hora dela ressarcir aquilo que ela mesma sujou. Sendo que, bem claro, que a água sai limpa da nossa residência, lá da nossa casa lá, né? O poço está furado lá. E, com certeza, a água é muito limpa, senhor vereador. Muito obrigado, Vanderlei, pela resposta, ter falado aí, porque a gente tem um poço lá no Boa Vista, era 108 metros de fundura, né? Ali habitavam umas 4 casas e a comunidade inteira lá do Boa Vista, a igreja, lá o salão, e nunca deu problema. Acho que deu uns 12, 15 anos aí, agora deu um problema, começou a cair o cascalho para dentro, né? Mas sempre foi uma água pura, filtrada. Se está dando problema, eu acho que é mais certo é furar outro poço, achar uma veia, alguma coisa, porque quando chega no final do mês, todo mundo tem que pagar a taxinha, né? E a gente sabe que é proibido o poço dentro da cidade, mas muitas pessoas se obrigam a fazer um poço, porque aquela água é, na verdade, quase imprópria, até para tomar, né? Mas então era isso que eu queria fazer essa pergunta. Obrigado, vereador Carlos. Senhor presidente, continuando a minha fala, a gente não quer reclamar, gente. A gente não quer estar arrumando atrito. A gente quer de forma que o povo não seja onerado com uma coisa que não tem como ele usar. Como é que ele vai pagar uma água imprópria? Né? Sendo que a gente sabe que sai lá da nossa residência uma água limpa, transparente, uma água boa. Né? É só o tratamento de ferro. Eu não sei o que está acontecendo da caixa até a torneira do consumidor. Não sei, mas eu acho que cabe a Casan explicar. Nós aqui ainda não pagamos esgoto, mas ressaltando que tem municípios que tu paga, além da água que entra no registro, tu paga no esgoto. Então, se tu pagar R$100 na conta de água, tu paga R$100 no esgoto. Tu vai jogar quantos mil litros de água fora para tu pagar até uma água imprópria que tu não teve culpa de ter sujado? Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Coloco a moção número 006 de 2025 em votação única. Pergunta a cada vereador. Vereador Jaime. A favor. Vereador Walter. A favor. Vereador Osni. A favor. Vereador Jonas. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereadora Alessandra. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Dou como aprovado por todos os vereadores a moção número 006 de 2025. Grande expediente. Palavra livre. Por inscrição, então, o primeiro é o vereador Vanderlei.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, quem está nos assistindo aqui pelo Facebook. Hoje, primeiramente, eu quero agradecer, né, de coração ao Wellington pelo projeto que ele fez aqui na Copa, que ele jogou lá, a Copa Alto Vale Sub-14, a qual eles ficaram campeão. Parabenizar pelo trabalho feito aos pais que acompanharam as crianças até lá, né? A gente sabe, como pai, meu menino jogou há muito tempo pela CME. E quantas vezes a gente levantou taça, perdemos, ele chorou, nós ficamos tristes. Mas, com certeza, você vê seu filho levantar uma taça, não tem preço que pague para esse pai. É um orgulho imenso, a qual eu tive há poucos dias, no Braço Trombudo, vi meu filho, junto com os demais atletas, ser campeão. Agradeço muito, Wellington. Parabéns pelo teu trabalho. Já falei para ti pessoalmente, mas aqui ao vivo eu quero dizer para ti, é um grande trabalho teu e da comissão. Aos atletas também, parabéns pelo empenho. Senhor presidente, os professores vieram relatar que até houve uma falha nossa aqui, na lei que a gente aprovou de 50% na unidade e 50% na eficácia a critério da gestão. Eu creio que a gestão poderia ser mais flexível e não falar o que falaram, nós vamos ver ano que vem, né? Ano que vem também é um ano político, daí tu vê essa questão, o professor também fala para ele, quando chegar aqueles numerozinhos, a gente não vai ver esse ano, vamos ver só no outro ano, quando já passou a eleição, só para lembrar que vocês não são escravos de ninguém. Vocês têm que ter a opção de fazer ou ali ou em casa. Foi quando a gente comentou aqui, presidente, sobre a lei, né? Aí agora vem o professor reclamar, mas nós não vamos fazer só ano que vem, então sentar-se. Realmente, a gente fez, talvez falhou, dizer que 50% é na unidade, 50% em casa, mas não faz mal. É errando que a gente vai aprender. Nós somos vereadores aqui de primeiro mandato e queremos aprender muito. A defesa também da minha indicação ali, sobre a passarela na ponte, eu vindo de carro, eu vi o caso, né, de que uma pessoa de bicicleta se perdeu naqueles buracos, que não são poucos ali na ponte, né, e quase veio a ser atropelada. Então, se puder fazer a passarela, eu fui olhar, pessoalmente, também ali a viabilidade de fazer a passarela. É importante, para defender não só o ciclista, é o pedestre, é o cadeirante. Nós temos que dar condições de todos, tem que dar acessibilidade a todos andar. Indiferente disso, eu creio que essa semana também vai ser colocado brita ali, tampado aqueles buracos. É inédito, brita em cima de asfalto, mas vamos seguir o baile. Senhor presidente, também aqui houve uma reclamação também do povo que a decisão é 1 ou 2 cargas de macadame, né? Sabe-se que tem uns aí que ganham até a estrada de roça pavimentada, e tem uns que não ganham macadame, mas vamos fazer o quê? A critério do secretário, faça assim. Temos que, mais que na hora do prefeito tomar conta e realmente dizer assim, bater no peito e dizer, a minha caneta tem tinta, eu vou trabalhar, eu vou mostrar para a Atalanta que é diferente. Vim aqui, a gente faz esforço, traz verba, faz de tudo. Nós trouxemos uma verba aqui, a gente fez até um desenho, uma verba. É uma cobertura, não é um complexo esportivo. Lá já tem luz, lá já tem tela. Não tem que botar isso no projeto, gente. Pelo amor de Deus. Será que o povo não está vendo que o dinheiro está sendo jogado fora? Gastar quantos e quantos mil em luz que já tem lá, e todo mundo sabe que tem. Gastar quantos mil lá em tela, que todo mundo sabe que tem. É uma cobertura, gente, não é um complexo esportivo. Nós temos que ver realmente o que é necessário. Faça a cobertura, porque de resto já está muito bom. A quadra é excelente. Quando eu tive a oportunidade de participar lá e ver meu filho jogar ali, a gente sabe da qualidade daquele material. É só fazer uma cobertura para o pessoal brincar lá à sombra ou, né, protegido também da mesma forma do sereno. Está mais na hora de que o prefeito deixar a bandeirinha, esquecer a sala do VAR, ele mesmo apitar. E não esperar a sala do VAR decidir o que é bom ou não. E o orçamento da quadra também, eu passei os olhos em cima, nós temos como reduzir e muito. Pode ter certeza, senhor prefeito. Nós vamos fazer um orçamento também para mostrar o quanto vai custar essa obra. Que nós também estamos aqui para defender o dia do povo. Obrigado, senhor presidente, boa noite. Obrigado, vereador Vanderlei. Dando sequência, a vereadora Alessandra. Boa noite, presidente, aos demais colegas, aos servidores da casa, às pessoas que estão aqui nos acompanhando e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Assim, hoje eu vim falar um pouquinho a respeito da creche, né? Então, a gente fez visitas, a gente ouviu
servidores, funcionários da educação, ouvimos pais. Então, eu vou fazer um relato da conclusão que a gente chegou a respeito da creche, né? E até de antemão já vou pedir desculpas se alguma coisa que eu falar não estiver bem de acordo, porque a gente procurou hoje o edital da licitação e eu não achei. Talvez eu não tenha conhecimento suficiente para estar buscando, né? Até pedir auxílio de doutora Delmo, mas a gente não achou. Então, assim, nesse momento eu vou relatar situações que chegaram até nós em relação à creche modelo, que há tempo já se fala em Atalanta, uma construção importante e necessária para as famílias que necessitam deixar seus filhos enquanto estão trabalhando. Com o apoio do governador Jorginho Melo, em visita que realizou ao Alto Vale do Itajaí, onde recebeu os prefeitos da região e acolheu as demandas mais emergenciais de cada município, e também em visita a Florianópolis pelo Legislativo, que também já havia solicitado, né, já feita a solicitação, né, por meio do gabinete do deputado Oscar Goods, o recurso tão sonhado chegou para Atalanta, para ser dado início à tão sonhada obra para os munícipes. Em uma visita a esta Casa Legislativa, após o encontro com o governador, usando a palavra livre, o prefeito do município de Atalanta, o senhor Cláudio Volney Sands, anunciou a liberação do recurso. Relatou que o valor a ser liberado não seria o suficiente para a execução completa da obra, mas que o Executivo Municipal irá complementar com recursos próprios. Também relatou ter feito visita a uma unidade no município de Agrolândia, onde achou muito boa aquela estrutura. Após este relato, entrando em contato com a secretária da Educação de Agrolândia, que prontamente disponibilizou servidores para nos receber e acompanhar as unidades, um grupo de vereadores foram visitar 2 unidades no centro de Agrolândia. Nós visitamos, então, a unidade Mariana Robos e a UTA Kriser, para avaliarmos qual seria a melhor estrutura para atender as demandas de Atalanta. Ao final da visita, o grupo, em conversa, concluiu que a mais adaptável para nós seria a estrutura da UTA. Na primeira visita à unidade Mariana Robos, conversamos com os profissionais que se encontravam na unidade naquele momento, que nos relataram como funcionava a referida unidade, seus pontos positivos e negativos em relação à construção. Na segunda visita à unidade UTA, fomos recebidos por um pai que faz parte da APP atual e uma profissional da unidade. Nos apresentaram a estrutura, relataram várias mudanças foram feitas para melhor acolher e atender as demandas da unidade, pois a estrutura já tem alguns anos. E hoje a realidade do município mudou bastante da época que foi construída. Em conversa, após a visita com pais, profissionais da educação de Atalanta e os vereadores que fizeram a visita, chegamos à conclusão que a estrutura que melhor se adaptaria para Atalanta seria uma unidade nos moldes da UTA Kriser. Um local mais amplo, arejado, luminosidade solar. E, se for necessário ajustes e mudanças, poderão ser feitas por profissionais locais e materiais também que podem ser adquiridos no município, não necessitando depender de profissionais e materiais
de mais difícil acesso, vamos assim dizer, que é o que a gente concluiu ao visitar a Mariana Robos, certo? Então, assim, a gente fez a visita, né? Teve alguns vereadores que foram lá e a gente achou, né? Chegou a essa conclusão. Então, né, que o executivo pudesse avaliar, né? Como eu não consegui ver o edital, né? A gente só conseguiu um breve resumo, né, da concorrência eletrônica, né, para a construção dessa creche, né, que se encerra agora dia 8 de agosto, né? Então, assim, pedi para que o executivo analisasse com bastante sabedoria para ver qual a forma que vai ser confeccionado, né? Qual o material que vai ser usado, né? Para que daqui a pouco não precise estar gastando um valor desnecessário ou tentando buscar, às vezes, pessoas de fora e materiais que não são de fácil aquisição aqui para nós, né? E outra coisa também, conversando, para que se fosse analisado com bastante atenção o local para instalação desta unidade. Que, conversando principalmente com pais, eles nos relataram que deveria ser revisto o local. Um dos fatos que foi nos apresentado é que o local que no momento da visita o prefeito Cláudio nos relatou, que seria lá na Estrada do São João, né? Os pais até relataram que é o local destinado no momento, ele tem muito movimento, até por ter duas estradas, né? Então, 2 lados vai ficar por, né? Vão estar, no caso, as vias públicas vão ser as extremas, a questão de muita poeira, muito barulho. Então, se realmente, é o que eu digo para vocês, eu não localizei o edital, né, da construção. Peço desculpa se eu estou equivocada em alguma coisa, né, que eu li aqui, que a gente acabou colocando, né, conversando com as outras pessoas, né, mas assim, que talvez fosse revisto, para que talvez se analisasse um outro local para estar fazendo, né, para estar fazendo essa creche, que com certeza, como Agrolândia, hoje talvez aquele espaço que tem lá é suficiente, mas amanhã ou depois pode não ser mais. Aí, às vezes, se gasta um dinheiro bastante alto e daqui a pouco vai ter que se buscar um outro local. Como a gente já viu, né, que, né, as demandas vão aumentando, né? Então, assim, são alguns relatos, conclusões que a gente chegou, né, após a visita, e que se o executivo pudesse analisar, né, a gente desde já agradece em nome dos pais que nos procuraram e também de alguns servidores que também trabalham na educação. E outra coisa que eu gostaria de relatar também é que, assim, ó, quando a Arlete, presidente do sindicato, veio aqui, conversou conosco, vocês, os demais colegas, devem lembrar que ela falou a respeito de um valor aluno ano total. Vocês lembram que é aquele valor que vem para o município, né? Que o município tem que se enquadrar em alguns itens para estar vindo esse valor a mais. Então, pelo que o sindicato enviou
o Executivo, e eu também consultei, não sei se por falta de profissional ou por talvez um profissional que não tenha conhecimento ou habilidade de alimentar o sistema do CIOP, que é um sistema de informação sobre orçamento público da educação. Este ano, a Atalanta está tudo em aberto. Não houve alimentação do sistema. E, no ano de 2024, tem 3, eu acredito que sejam parcelas ou etapas, que também está em aberto. Uma está aguardando a atuação da do secretário da Educação, e 2 não houve entrega de declaração. Então, a gente gostaria de uma explicação, né? Eu gostaria, assim como eu acho que toda a população, porque, como a Arlete relatou, é um dinheiro que está deixando de vir para o município. Não sei qual que é o valor, mas provavelmente alguém que vier aqui nos dar maior esclarecimento vai saber dizer quanto é que a Atalanta está perdendo. Então, são 3 de 2024 que está em aberto, e esse ano todos em aberto ainda. Não houve alimentação no sistema. Se alguém quiser, né, estar consultando também, pode estar falando comigo, que eu passo ali, né, onde procurar, onde consultar, mas eu gostaria de fazer uma solicitação para que alguém viesse dar esse esclarecimento na próxima sessão. Né? O porquê que está acontecendo, não temos funcionário habilitado, o que está acontecendo que a Atalanta está perdendo este valor. Certo? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Alessandra. Dando sequência, o vereador Osni. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, servidores da casa, público que nos assiste aqui presencialmente e também pelo Facebook. Eu hoje queria fazer uma explanação sobre os trabalhos realizados aqui na nossa Secretaria da Saúde, mais especificamente no postinho de saúde. Os atendimentos médicos, curativos, exames, viagens com pacientes para outras cidades. Vamos aqui relacionar alguns profissionais e a quantia de atendimento feito por cada um deles, tomando como base o mês de junho de 2025. Temos aqui, então, a relação. Clínico geral, Dr. Marcos, 449 atendimentos. Doutora Yanaves, 337. Doutora Thais, 313. Psicólogos, 78 atendimentos. Pediatras, 73. Enfermeiras, Lara, 11, Sandra, 19, Maria Fernanda, 19. Fisioterapeuta, 98 atendimentos. Ginecologistas, 52. Nutricionistas, 7 atendimentos. Fonoaudióloga, 81. Psiquiatra, 20 atendimentos. Num total de 1.597 atendimentos no mês de junho. Viagens para atendimentos em outras cidades foram 132 viagens. Aí, então, levando em conta que foram 21 dias no mês, 21 dias úteis no mês de junho, dá uma média de 6 viagens por dia. Aí gostaríamos aqui de pedir a compreensão, às vezes não se consegue fazer o atendimento como se gostaria e como o pessoal merecia, mas se torna financeiramente inviável e também humanamente, tendo o município, a Secretaria da Saúde, são, me parece, 6 motoristas, né? Mas também acontecem situações, como agora, começo do mês de julho, 3 deles estavam com atestado médico, então estavam em dispensa, né?
No plantão foram feitas 23 viagens que foram de retorno de pacientes que ficaram em observação em hospitais. Também temos números que nos mostram o aumento do atendimento de nosso postinho desde 2018, ano a ano. 2018 foram 6.441 atendimentos. 2019, que foi o ano da Covid, 14.161 atendimentos. 2020, 10.840. 2021, 13.679. 2022, 16.899. 2023, 20.855 atendimentos. 2024, 20.836 atendimentos. 2025, até metade do mês 7, foram 11.568 atendimentos, isso dando um total de 117.279 atendimentos. Esse aumento de número de atendimentos não se deve por causa da saúde, que ficou mais precária, né, que o pessoal ficou mais doente, não, mas sim pelo aumento de profissionais e serviços que foram oferecidos na nossa unidade de saúde. Acontecem também no nosso posto de saúde serviços de apoio, como agendamento, consultas, exames em outras cidades. Temos aqui as demais despesas também do mês de julho, exames e consultas, R$ 57.579,49. Exames de laboratórios, 18.000. Remédios, 27.704,36. Despesas com hospitais, temos aqui na ortopedia do HBJ, R$ 18.840. Atendimento no Hospital HBJ, 67 atendimentos, num total de R$ 11.464. O convênio do Hospital HBJ, R$ 13.000. Convênio no Hospital de Agrolândia, R$ 11.000. E o Hospital Regional é pago conforme o número de pacientes que são atendidos. Então, deu aproximadamente ali R$ 1.000. Custo mensal aproximado do nosso posto chega perto de alguma coisa em torno de R$ 600.000 mês. Também quero aqui dar uma explicação, um esclarecimento sobre a questão do Bruno, que esteve aqui na outra sessão e apresentou o projeto dele para fazer um centro de treinamento de em Atalanta. E eu fiquei como responsável de marcar um encontro com o prefeito, e isso foi agendado e foi feito esse encontro. Se não me engano, dia 22 ele esteve ali, conversamos. Eu estive ali presente, estava ali o prefeito, o vice, o assessor do prefeito, e não posso me lembrar todos que estavam ali. E foi acordado que o prefeito ficou bastante animado com a ideia, e ele se colocou à disposição de ceder esse terreno. Mas, como não pode ser feito como doação, ficou acertado como que seria como cessão de uso por um certo tempo, né? Então, agora só cabe esperar o andamento do projeto para ver como é que fica. Também quero aqui agradecer ao secretário de Obras pelas sinalizações feitas ali na ponte do Rio Caçador, que agora, com o movimento todo por lá, ele estava meio complicado, aquela ponte meio estreita, foi feita uma sinalização, melhorou bastante. Também assim foi feito na ponte ali da Dona Luísa, logo ali em cima, não sei o nome da ponte ali, mas na saída do Caçador para a Dona Luísa ali. Também foi sinalizado e ajudou bastante. Queria também parabenizar a equipe do Sub-14 do Atalanta, que se sagrou campeão no campeonato Sub-14 da Liga Regional aqui, né? Então, era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado. Dando sequência, então, vereador Carlos. Cardão, boa noite aos colegas vereadores e vereadoras novamente, aos servidores dessa casa, o pessoal que está aqui nos assistindo, e o pessoal que está em casa assistindo pelas redes sociais e pelo Facebook. Só pegar a tua fala ali, Osni, é um número bem alto de atendimento, né? Você falou ali, mês de junho, 1.500 pessoas, isso dá mais ou menos a metade da população de Atalanta, é bastante, né? Quero agradecer os motoristas,
os agricultores. Eu sei que o dia foi dia 25, né? Dia do colono, dia do motorista, mas a gente também não pode deixar passar em branco, agradecer a eles. Eu também sou colono, porque o dia se comemora dia 25 de junho, mas eu acho que o dia deles, nós somos todos os dias que enfrentamos a chuva, enfrentamos o sol, o caminhoneiro aí que viaja dia e noite, chega em casa, dá um abraço na família, tem que sair novamente. Então, assim, meus parabéns a todos. Da mesma forma, quero agradecer o pessoal que se empenharam na feijoada lá no parque, né? Aos funcionários da prefeitura que não mediram esforço, trabalharam desde quinta, semana inteira, para acontecer essa feijoada. Foi um recorde de público, de carreata, caminhão, teve trator, né? Muita gente lá. E agradecer esse pessoal que se empenharam e trabalharam tanto, como a administração também. E, da mesma forma, agradecer todos os deputados que vieram na nossa região de Atalanta. Nós temos ali o Oscar Gutz, o deputado o Gerre, deputado Rafael, federal, e, da mesma forma, um senador, né, que estava presente, aí a gente não pode esquecer, o Jorge Seifa, que trouxe um trator para Atalanta, aí, de tanto sapo lá em Brasília, cobrar e chorar, trouxe um trator para Atalanta. Isso quem tem que ganhar é a Atalanta. Esse trator aí é para o pessoal que não ouviu ainda, ou que não saiba, esse trator é para trabalhar as pessoas que não têm um trator, que não têm condições de comprar um trator ou pagar uma hora de trator, porque quando eles querem pagar uma hora, todo mundo está ocupado, na verdade, né, Jaime? Então, assim, esse trator é para essa finalidade. E também não posso prometer uma coisa aqui no microfone, né? Os colegas vereadores da bancada, a gente foi em Florianópolis faz uns 40, 50 dias, né? A gente foi lá buscar um recurso lá, e eu acho que em breve está aí também na prefeitura aí para estar junto da mesma forma com o trator aí os implementos, mas acredito em Deus que vai dar tudo certo também. Mas também quero dizer para vocês que está acontecendo o campeonato regional de bocha também. Então, está acontecendo lá no Ribeirão Matilde. Campeonato de vôlei, né? Você tinha pedido aqui, está acontecendo, né, Rosane? Então, assim, tem várias modalidades acontecendo. E também, sábado começou a Copa Alto Vale. Mais de 1.500 atletas vão passar por Atalanta. Isso é um motivo de muito orgulho. Se eu não me engano, acho que é a 7ª Copa Alto Vale. São 25 times que estão disputando aí. Então, assim, quero agradecer a todos e o meu muito obrigado. Tá. Obrigado, vereador Carlos. Dando sequência, o vereador Jonas. Boa noite novamente, né? Eu queria aqui agradecer quem participou no último sábado ali do torneio de dominó e do filé em prol do AMA, né? Que aconteceu em Agrolândia, em prol do AMA. Todas as pessoas que organizaram, que contribuíram, que patrocinaram o torneio de dominó e também participaram ali do filé. E parabenizar a diretoria, o Hélio Cipolli, que organizou o torneio de dominó, a Elizabeth, diretora, todos os funcionários e os pais que contribuíram. A gente, como tem na família, se um caso, a gente está sempre se dedicando também e colaborando com esses eventos, né? Mas então fica o agradecimento especial a todos que se dedicaram e que participaram desse evento, né? Foi um sucesso, na verdade, muito bom para a instituição aí. Então, boa noite a todos. Obrigado, vereador Jonas. Eu passo a condução da palavra para o meu vice-presidente para que use a tribuna. Passo a palavra ao vereador Maurício para o uso da tribuna. Boa noite a todos. Vamos lá. Primeiramente, eu queria defender a minha indicação, no qual o doutor Adelmo elaborou muito bem hoje sobre a diabetes tipo 1, no qual uma família veio me procurar. Em primeiro momento, o dinheiro público
ele serve para facilitar e para dar qualidade de vida às pessoas. Essa família veio me procurar e fiz questão de abraçar essa causa junto com elas. E vendo tantos números positivos, no qual o vereador Osni nos passou hoje, eu creio que vai ser mais uma situação onde o prefeito vai poder ajudar essa família também. Vamos lá, resposta das indicações escritas. Hoje eu estava vendo aqui na minha mesa, chegamos a 38 indicações feitas somente pela bancada do PL. Isso é tudo sugestão. Tudo vem de pessoas, do povo, de eleitor de Jaime, de eleitor de Walter, de eleitor de Carlos, enfim, não tem partido político aqui. Elas estavam atrasadas desde fevereiro. Tá? Então, ela chegou para a gente, no último dia antes do recesso parlamentar, ela chegou para a gente. Eu vou citar o exemplo de uma indicação para ver como falta coerência na resposta de quem elabora. E, às vezes, só uma conversação entre secretário, prefeito e até o mesmo jurídico, que eu creio que são as duas pessoas que estão fazendo as respostas. Um exemplo. Remoção dos taxões próximos ao posto de saúde, como um todo, da Avenida Dr. Ernesto Beck. Fui eu que solicitei até para o secretário Nilson colocar. A nossa lei, a doutora Delma, foi alterada para a seguinte funcionalidade. Elas colocaram que a data da entrada na prefeitura foi dia 27. A segunda pergunta aqui é assim: a probabilidade de atendimento da indicação no prazo previsto no artigo 2º desta lei tem duas opções, sim ou não. Elas inventaram mais uma, que é parcialmente. Em caso de atendimento futuro, informar a data prevista para execução. Não colocaram a data. Em caso de atendimento já realizado, informar a data da execução. Está em branco. Em caso de não ser possível o atendimento da indicação, apresentar no prazo previsto no artigo 2º desta lei justificativa sob pena de responsabilização. Descrição. Os taxões serão retirados. Feita a retirada, o local será inicialmente sinalizado com faixa de pedestre. Após, a administração fará o acompanhamento do trânsito no local e, se identificar a necessidade, avaliará a colocação da faixa elevada. Então, assim, gente, o que eu peço assim, doutora Delma, a gente vai fazer um ofício para a prefeitura e a gente vai cobrar todas as respostas delas com as datas conforme está a lei. Isso é lei do município. Não tem como uma pessoa estar fazendo... Isso parece ser uma resposta informal, como se, não tem data para... Pode demorar 3, 2, 5 anos, daqui a pouco eles nem fazer. E o que nós queremos? Coerência. Vai ser feito? Vai. Até quando? Beleza, a data coloca aqui. Porque isso aqui eu estou passando para todas as pessoas que estão vindo. Não para em mim, vereador. A Avenida Dr. Ernesto Berck já está... Ela é sabedora disso. Então, o taxão por lei já é proibido. O qual foi uma ideia do secretário, não posso culpar ele, porque eu mesmo sugeri isso. Vendo a movimentação na Chapeuzinho Vermelho, eu pedi para ele. A ideia não foi ruim, mas temos que ver uma coisa que é viável e judicialmente responsável também. Verídico, né? Tá bom, gente? Aqui mais uma questão que eu queria mencionar. O deputado Oscar Gutz destinou para a gente R$100 mil na educação. Eu gostaria de agradecer o prefeito. Ele me chamou no gabinete. Eu gostei muito da atitude que ele fez. Ele chamou os responsáveis de cada unidade escolar, colocou a gente em uma roda, e as próprias coordenadoras definiram de que forma seria dividido os R$100 mil. Então, elas mesmos fizeram a divisão por quantia de aluno. Dado que me chamou a atenção, a educação municipal de Atalanta, vereadora Alessandra, tem 483 alunos matriculados. Então, teve vereador que estava em dúvida se 450 era bastante, tu imagina quando a creche fica pronta. A tendência é aumentar. Então, a gente tem um pensamento no futuro. Então, assim ficou destinado. Ribeirão Matilde, R$33 mil. Escola Vila Grope, R$32 mil. Escola Montão de Carinho, R$20 mil. Chapeuzinho Vermelho, R$15 mil. Como elas vão usar? Fica a critério de cada coordenadora. Elas podem comprar equipamentos para a benfeitoria da unidade. Então, elas vão estar alavancando agora o que elas precisam, levando para a prefeitura e daí sim fazendo a compra, dentro desse valor já estipulado. Gostaria de agradecer, eu achei que o prefeito fez uma atitude muito transparente, justa, e agradeço ele por ter feito isso. Novamente, parabenizo o Wellington e Fábio, junto com a Prefeitura Municipal, o apoio.
campeão da Copa Alto Vale Sub-14, uma semente muito bem plantada pelo Fábio, pelo Wellington, e os frutos começam a aparecer. Parabéns novamente. Hoje é um dia muito especial para essa casa. A gente está inaugurando, eu posso dizer assim, os móveis. São móveis novos. Os móveis antigos a gente está repassando à prefeitura, no qual é proprietária desse bem, e ela vai reutilizar. Mas, voltando atrás, então, o primeiro passo como presidente, coloquei a transmissão ao vivo junto com com a minha bancada de vereadores. Segundo, o que era um problema de toda a sessão, nosso som, hoje é um som de altíssima qualidade, extremamente profissional, está aí o som perfeito rodando. E, mais uma vez, hoje os móveis estão adaptados, móveis tecnológicos, bom para limpeza, como também, pensando em tecnologia, logo a gente vai começar a usar o tablet, já todo adaptado, com tomadas embaixo. Então, eu sempre, quando entro nesse plenário, eu vejo o nome ao fundo do meu avô, e vendo o nome dele, eu sempre lembro de uma política muito séria, transparente, honesta, e sempre falando a verdade, olhando dentro do olho das pessoas, e não enganando, não mentindo. Então, toda vez que eu sento nessa cadeira de presidente, eu penso no povo e penso em cada morador de Atalanta. Eu quero honrar esse sobrenome que eu tenho, junto com a minha família, até o último instante, enquanto eu for presidente. E como vereador também. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa semana aí e boa noite. Devolvo os trabalhos ao presidente. Não tendo mais expediente sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos. Uma boa noite.